Você está com a sua revista? Você está com a sua Bíblia? Você trouxe caneta? Importante. Texto bíblico nós já lemos. Texto áureo também já lemos, eu vou voltar a ele. Objetivos da lição. Deixa eu ver se vai aqui. A mídia hoje tem que me ajudar. Ontem funcionou bem esse negocinho aqui. Pode, objetivos. Objetivos da lição. Só tem na lição do professor. Quem tem revista do professor, para eu saber? Revista do professor, revista do aluno. Na revista do aluno não tem os objetivos. Tá? A revista do professor ela tem alguns complementos, né? Um deles são os objetivos. Conscientizar-se de que o corpo, como templo do espírito, deve ser bem cuidado. Segundo, compreender que o conceito de saúde abrange as áreas espiritual, emocional e física. Terceiro, identificar os cuidados que são necessários para agradar a Deus pelo desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Na introdução, eu quero ler de novo o nosso texto áureo. Deixa eu ver se está na mesma versão. Está, acho que sim, irrepreensíveis, exatamente. Tá? É a mesma versão que está na lição. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Essa é a doutrina da tricotomia. O que é a tricotomia? A divisão do ser humano em 3 partes: espírito, alma e corpo. Existe uma divisão também chamada de dicotomia, que junta alma e espírito numa vertente só. Essa é uma discussão teológica interessantíssima, mas não é o objetivo da aula de hoje. Tá? Eu fiquei até tentado, falei, não, deixa eu ficar na lição aqui, porque é bacana de pensar. Mas o texto bíblico é muito claro para nós. O texto bíblico divide em espírito, alma e corpo. O corpo, irmão, é fácil da gente identificar, né? O corpo é a parte física, e a parte do espírito e da alma. A Bíblia tem um versículo lindo que diz que a palavra de Deus, ela tem poder e autoridade para chegar na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Por que isso? Porque alma e espírito estão muito ligados, né? A alma, pastor César já falou, é a nossa essência humana, é aquilo que nós somos, é nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, isso tudo é a nossa alma. E o espírito? O espírito é o que nos deixa vivos. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, sopra do seu espírito. O original fala em ruá. E quando Deus sopra, o texto bíblico diz que aquele boneco de barro se tornou alma vivente, ganhou vida, tá? Então a gente tem que cuidar das 3 áreas: plenitude física, corpo; plenitude emocional, alma; plenitude espiritual, espírito. O tópico 1 fala de saúde física. Pega a sua revistinha, dá uma olhadinha nela. Isso é importante. Primeiro subtópico fala do corpo. Segundo subtópico fala de alimentação. Terceiro subtópico fala de vícios. Aí eu estava estudando a lição, e professor é chato, né, irmão? O professor pega o material e avalia. Assim, tá bom, não tá bom, concordo, não concordo. Porque você só não pode discordar da Bíblia, do resto você pode, irmão. Você pode ser um ser pensante na terra e analisar as coisas que você está lendo e ouvindo. Deve fazer isso, porque tem muita gente má enrolando gente boa. Então, olhos abertos, ouvidos atentos, para não cair em armadilhas, tá? Mas aqui eu fui olhar a lição, falei, o tópico 1, corpo, alimentação, vício. Aí o tópico 2, olha aí, saúde emocional. Aí vem, não seja pessimista, aprenda a lidar com a tristeza, cuidado com a ansiedade. E aí o último, cuidado com o sedentarismo. Falei assim, eu acho que isso aqui devia estar lá no 1.
Concorda comigo? Ele faz uma análise aqui, ele fala um pouco da influência, ele até explica por que ele colocou aqui o sedentarismo enfraquece a estrutura biopsicossocial, mas vou falar, o sedentarismo está mais no corpo do que na alma, né, irmão? Então, eu trouxe ele para cá. Eu vou falar do sedentarismo no tópico 1, que ele tem mais a ver com a questão do corpo do que com a questão da alma. Texto bíblico que a gente leu, olha aí, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês, vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Hoje, existe uma teologia chamada teologia do corpo, porque durante muito tempo o corpo foi menosprezado. As pessoas não davam, os cristãos não davam a devida atenção ao corpo, até por uma associação com carne. Quando a Bíblia fala da carne, que o pecado da carne, aí a pessoa associa a carne ao corpo, porque o corpo é feito de carne. Só que quando a Bíblia fala da carne, ela está falando da alma, porque é a alma que peca. O corpo peca junto com a alma, porque quem toma a decisão é quem? É a alma, é a sede dos pensamentos, dos sentimentos. O corpo, irmão, ele está aqui com a gente, faz parte da gente, e o corpo, ele é muito importante. Essa teologia do corpo vem nos despertar para essa importância. O corpo, o que acontece com o corpo depois da morte? O que acontece? Vira pó. E vai ser pó para sempre? Não. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar, que o corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e nós estaremos para sempre com o Senhor, com um novo corpo. Então você vê a importância do corpo. Enquanto a gente está na terra, se não cuidar do corpo, como é que fica a vida? Então, a gente precisa despertar para isso. Tem gente que, na pandemia, a gente perdeu uma irmã na igreja, que a pandemia tomou conta da mente das pessoas de uma forma que bloqueou as pessoas, né? Os meios de comunicação, e aí o perigo disso, conseguiram influenciar aquela família de um jeito, que eles se trancaram em casa, e não recebiam a visita nem dos filhos, só compravam alimentos para entrega, não saíram mais de casa durante toda a pandemia. Aquela irmã acabou desenvolvendo uma enfermidade grave, e quando ela foi ao médico, porque ela não saía de casa, ela e o marido, não tinha mais jeito, faleceu em 1 semana. Falta de cuidado com o corpo. Foi um evento específico da pandemia, né? Péssimo, triste, mas existem pessoas que não dão a devida atenção ao corpo, não fazem exames regulares, não procuram, não observam sinais, porque o corpo dá sinais. A pessoa está sentindo uma dor o tempo inteiro, não é nada não, deixa para lá. Quando vai ver o que é, já era. Isso o homem então, as mulheres são mais cuidadosas, né? As mulheres sentem qualquer coisinha, já quer saber o que é, já vai ao médico. Homem não, homem é o machão, mas a gente tem que entender isso que a gente leu aqui, ó. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo foi comprado por um alto preço, e nós temos responsabilidade com esse corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. É por meio do corpo que a gente adora, é por meio do corpo que a gente se movimenta, que a gente vem à igreja, que a gente vai evangelizar. Sem o corpo a gente não faria nada disso. Precisamos cuidar do corpo. Essa é a primeira lição que a gente, olha aí na sua revistinha, bonitinho, ó. O Criador, vou ler a parte que está com a letra preta, que todo mundo tem, né, que tem no aluno e do professor. O Criador constituiu o corpo humano como um mecanismo pleno, com desempenho extraordinário entre os seus componentes. Cuidar dele, de modo a glorificar a Deus, significa, entre outras coisas, boa nutrição, uso equilibrado de remédios, descanso apropriado e atividades físicas regulares. Esse negócio de remédio aqui é um perigo, irmão. Tem gente que toma remédio que gosta. Já viu isso? Toma remédio que gosta de tomar remédio.
De vez em quando eu gosto de assistir uns documentários. Outro dia assisti um documentário e falei, Jesus, tem misericórdia. Como que a gente é influenciado por essa indústria de remédios, de medicamentos, e vai entrando na nossa cabeça. E a gente toma remédio, está com remédio, irmão. A gente tem que, primeiro tem que ter orientação médica. Né? Tem gente que fez meio de esquina. Fez meio de esquina e ele toma o remédio que ele quer e o pior, ele ainda receita remédio para os outros. Então, cuidado com essa relação com medicamentos. Porque a gente pensa que está fazendo bem e está fazendo mal para o nosso corpo. A gente tem que seguir as orientações e buscar se informar. Aí o segundo tópico fala de alimentação. Aqui eu achei 2 textos muito interessantes. Deixa eu ver, a mídia está esperta. Olha só, Gênesis 1, 29 e 30. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. Tem que comer o que, irmão? O que tem que comer? Vegetais. E os carnívoros? Deus mandou comer carne ou mandou comer só vegetal? A gente tem que ser vegetariano? E aí? Não, pastor Márcio, faz a exegese direito. Olha aí o texto bíblico, ó. Aos grandes animais ele deu os vegetais, está escrito aí. Pastor Márcio está querendo aqui deturpar o texto. Olha só, eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Todo mundo tem que comer o quê? E aí, você come ou não? Come vegetal, irmão? Gosta de... Hoje está melhor, né? Hoje tem até videozinho do garotinho, quero brócolis, já viu na internet? Mas tem gente que não gosta, lá em casa de vez em quando, e aí? E a salada? Cadê? Botou tomate? Diz que tomate é antioxidante, né? Faz você rejuvenescer. Tá aí, Deus deu pra gente. E pastor, pode comer carne? Ou tem que ser vegetariano? Se você olhar esse texto bíblico aí, não fala que pode comer carne não, irmão. Quem é carnívoro aí? Quem gosta de uma picanha? Quem gosta de um cupim assim, meu Deus? Ah, Senhor, uma fraldinha, hein? Um filezinho assim, oh, Jesus me guarda. E pode ou não pode, irmão, comer carne? Biblicamente. Então me diz, onde é que está? Que pode comer carne? É o que o pessoal está onde? No coração de Deus? Está na Bíblia, irmão, fica calmo, está na Bíblia. Passa mais um aí, Mitch. O pessoal já está desesperado. Já passou o próximo, nem vi, deixa eu ver. Não, cadê? Ó, olha aí, ó. Esse texto aqui é depois de Noé, tá? Lá no Gênesis, no início, não tem texto mandando comer carne não, mas Deus foi misericordioso. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Acabou agora o mal passado, acabou, irmão. Agora só bem passado, aquela carne pingando já era para você, entendeu? Mas está aí, ó, pode comer carne, é bênção para a sua vida. É importante fazer um balanceamento. Olha para a sua revista agora. Entre os aspectos que se destacam quanto à preservação física, encontra-se a alimentação, que deve ser saudável, privilegiando-se os produtos de origem vegetal. Interessante. A gente sabe que a carne não é fácil. A gente gosta, né, irmão? Eu também sou carnívoro, mas a gente sabe que a carne, ela maltrata o nosso sistema digestivo para que ela possa ser processada. Então a gente deve privilegiar os vegetais, mas
comam com moderação, um churrasquinho não faz mal para ninguém. Correndo, passa, deixa eu ver se vai, vou pular um, vou nos vícios agora, vou pular esse aí de Mateus, para acelerar. 1.2, os vícios, cadê? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada domine. Na revista fala assim, ó, inicialmente o vício se apresenta como algo prazeroso, porém em médio e longo prazo traz consequências desastrosas à pessoa, como o desenvolvimento de enfermidades físicas e emocionais. O tratamento deve incluir medicamentos, acompanhamento psicológico e, o mais importante que tudo, a libertação pela palavra de Deus. Meu irmão, hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Tem vício de tudo que é tipo. Tem vício em celular, vício em jogos. Às vezes a gente pensa nos vícios só em drogas pesadas ou em cigarro, em bebida, mas existem vícios que afetam a igreja. O crente não bebe, o crente não fuma, o crente não cheira, mas o adolescente está viciado em internet, está viciado em jogos. Então a gente tem que tomar cuidado. Um vício que tem assolado muitas pessoas na igreja, sabia? Eu recebo muita gente, vem, pastor César, no gabinete conversar comigo sobre pornografia. Né? Porque a pornografia hoje, ela é facilmente acessada. Quando eu era menino, para você ter uma revistinha pornográfica, os mais antigos vão lembrar. O cara tinha que ir na banca de jornal, quem lembra dessa época aí? Não tinha internet não, irmão. E esconder e não sei o que. Hoje, acessou ali no celular e vicia, irmão. Eu estava assistindo uns vídeos sobre isso. Vicia. A pessoa não consegue mais se libertar. E quanto mais acessa, quanto mais vê, mais quer e pior quer. Um abismo chama outro abismo. Vai se afundando, se afundando, se afundando. A gente não pode permitir isso na nossa vida, nem na nossa casa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toma posse disso para a sua vida. Nada vai te viciar nessa terra. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem a mente de Cristo. Se alguém está enfrentando algum vício aqui nessa manhã, seja liberto pela autoridade que há na palavra de Deus. Cuidado com o sedentarismo. Ou lá no 2.4, né? 2.4. Estatísticas mostram que 70% dos brasileiros não praticam qualquer atividade física com regularidade. Jesus, ninguém diga amém. O sedentarismo enfraquece a estrutura biopsicossocial de homens e mulheres, trazendo muitos males à saúde. Deste modo, vencê-lo é de fundamental importância para que a pessoa se sinta feliz e tenha saúde em todos os sentidos. Aí eu botei uns camaradas aqui interessantes, irmão. Olha aí, ó. 1 Reis 18:46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Recebe aí, irmão, a unção do corredor. A unção do corredor está sobre a sua vida. Olha o outro corredor. Ah, não, pastor, isso é só no Antigo Testamento. Não é não, irmão. Atos 8:30. E Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O cara não só correu do lado da carruagem, ainda conversou com o cara que estava lá dentro, irmão. Olha só o vigor, né, o físico desse aí. João 24. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quem era o discípulo corredor que chegou primeiro que Pedro? Ah, tem gente que sabe, irmão. Olha aí, João. Acho que João era mais fininho, sei lá. Deixou Pedro para trás, ó. Chegou primeiro, entrou no sepulcro primeiro. Tu botei esses exemplos aí, irmão, só para a gente se motivar, né? A gente se motivar. Eu já corri tanto na minha vida que já operei os dois joelhos, pastor Sérgio. Quartel é terrível, né, pastor Márcio? Os dois joelhos já, correr de coturno,
já não quero mais, agora eu estou nadando, agora eu fui para a marinha. Então, acordo de manhã, vou para natação, nado lá 1 horinha. Aí tem que se mexer, irmão. Eu falo isso lá em casa, falo na igreja, tem que se mexer. Sabe, o corpo não foi feito para ficar parado. O corpo tem que se mexer, tem que dar uma caminhada. Vai para o Eixão hoje? Vai lá, irmão, caminha. Lá na igreja a gente fez a corrida dos homens vencedores. Aí eu falei, ó, vai ter a corrida dos homens vencedores e atrás vão os homens roladores. Atrás, bota uma ambulância atrás para ir atrás. Tem que se mexer, faz parte da nossa estrutura física, né? Deus não criou o homem para ficar parado. Quando Deus fez Adão, falou o que para ele? Vai cultivar, vai plantar, vai trabalhar, vai cuidar do jardim. Meu avô era agricultor, irmão. Olha, é uma atividade tensa. Não é fácil não, tem que se mexer muito. Hoje a nova geração tá bem desperta para isso, talvez até demais, né? O culto ao corpo também é pecado, né? O lado excessivo do culto ao corpo. O corpo não é para ser cultuado. O corpo é para ser cuidado, porque ele é templo do Espírito Santo, e é por meio do nosso corpo que Deus nos usa para alcançar vidas, pessoas, proclamar o evangelho da salvação, né? Se eu não estiver bem, como é que eu vou? Não vou nem à igreja. Se estiver doente, tem que ir para um hospital. Então é importante cuidar do corpo, mas cuidado com o culto ao corpo. Essa nova geração tem um cuidado tão excessivo com o corpo que se tornou um culto ao corpo. Não é por aí também. E para aqueles que falam assim, eu estou cansado, não dá mais para mim não, já passei dessa idade. Olha o texto aí, ó, Isaías 40:31, bota aí, mídia, para mim, esse eu quero ler com todo mundo junto, hein? Toma posse, lê com a mão aberta assim, ó. 1, 2, 3 e... Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diz amém, irmão? Dá um aplauso para Jesus aí, toma posse. Palavra de Deus é vida para nós. Vamos embora correndo que eu estou no tópico 2 ainda. Tópico 2, saúde emocional, cuidar da alma, né? Como é que a gente cuida da alma? Primeiro, não seja pessimista, e a paz de Deus, pode passar, mídia, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Irmão, quem manda na nossa mente somos nós. Quem manda na sua mente é você. O inimigo lança ou não? Lança. Ele tenta controlar nossa mente. Ele tenta trazer pensamentos negativos. Ele tenta nos colocar para baixo. Ele tenta colocar na nossa mente que a gente não é capaz, que está todo mundo contra nós. Já viu gente assim, paranoica? O inimigo lança seta. Só que quem controla a nossa mente não é o inimigo. Quem controla a nossa mente somos nós. E eu digo isso com base na palavra. Deus age. Deus, está aí no texto, ó. A paz de Deus, que excede o entendimento, guarda coração e mente. Coração, sentimento. Mente, pensamento. Mente, razão. Coração, emoção. A paz de Deus guarda. Só que você tem que fazer a sua parte. Porque a pessoa enche a mente de coisa ruim. Só assiste coisa ruim. Só pensa coisa ruim. Aí quer que Deus guarde a mente e o coração. Não dá. A nossa mente, ela está no nosso controle. O que a gente deixa entrar na nossa mente, o que a gente lê, o que a gente assiste, a gente tem que tirar da nossa vida isso, irmão. Tirar da nossa vida aquilo que nos traz dor, nos traz problema, nos traz dificuldade. Olha o que o texto diz. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto,
puro, amável, de boa fama, algo de excelente, digno de louvor, faz o quê? Pensa nisso. Coloca na sua mente pensamentos bons. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, lê bons livros, assista bons documentários. Não é que você vai ser alienado da terra, não. Deus não quer que nenhum cristão seja alienado. Nós estamos na terra, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E enquanto estamos no mundo, precisamos estar atentos às coisas do mundo. Mas essas coisas não podem nos dominar, não podem nos influenciar a ponto de a nossa perspectiva de vida ser pessimista. A gente serve ao Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem autoridade sobre todas as coisas, e a Bíblia diz que os planos dele são melhores do que os nossos planos para nós. Então eu tenho que encher o meu coração da palavra, encher a minha mente da palavra, encher a minha mente de coisas boas, para que o pessimismo do mundo não tome conta de mim. Segundo, aprenda a lidar com a tristeza. A tristeza faz parte da vida? Claro que faz. Você já ficou triste? Todo mundo fica triste, irmão. Uma situação ruim que acontece, uma perda, um luto. Situações difíceis dentro de casa, entristecem a gente. Problemas no trabalho. Todo mundo passa por momentos de tristeza. Quem negar isso, está mentindo. Porque somos seres emocionais, temos sentimentos. Então, quando alguma coisa ruim acontece, é normal se sentir triste. Agora, o texto bíblico é muito claro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso significa? Que aquela tristeza vai passar. Não dá para viver o tempo inteiro triste. Eu atendi uma irmã lá na igreja, uma senhora abençoada, fiz uma visita na casa dela, e ela ficou anos e anos cuidando da mãe. Ela ficou viúva, a mãe numa cama hospitalar, e ela com carinho, fomos lá, ungir a mãe dela, e ela foi, até que a mãe partiu. E ela não conseguia superar a tristeza da perda da mãe. E eu falei para ela: minha irmã, a senhora fez a sua parte. A senhora cuidou com carinho, com amor da sua mãe até ela partir. Ficou anos cuidando da mãe. Tinha cuidadoras, investiu recurso que ela tinha, tudo da mãe, cuidando da mãe. Agora o Senhor resolveu recolher sua mãe. Você vai sentir o luto, né? Vai passar, vai sentir a tristeza, só que ela vai acabar. Você agora vai ter a sua vida. Você agora vai poder passear, viajar, que você não podia. Você vai poder vir para a igreja todo dia, se você quiser. Lá na igreja tem oração todo dia, pastor Sérgio. Todo dia de manhã tem oração. Vem para a igreja todo dia, se você quiser. Então, viveu aquele tempo. Passou? Passou. A vida não pode ficar presa nas tristezas. Isso é muito importante que a gente venha a entender. E o outro texto que eu coloquei aqui é porque nós precisamos ser canais de alegria. Esse texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa de cinzas, uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Essa palavra se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. Ele declara isso acerca de si mesmo. Só que a mesma tarefa que Jesus veio realizar nessa terra em relação às pessoas, de cuidar, de proclamar, essa tarefa é nossa hoje, é da igreja. Então você, além de se sentir alegre, além de ter domínio das suas emoções, seja um canal de alegria para quem está perto de você.
Quando alguém se sentir triste, alguém que você conhece, está ali vivendo no trabalho, é seu amigo, é sua amiga, deixa Deus te usar para levar alegria para essa pessoa. Porque o inimigo tem atordoado vidas com tristeza, angústia, depressão. Mal do século é a depressão. Pessoas que entram no caminho da tristeza e não voltam mais. Então nós fomos chamados para levar a alegria sobre a terra. Você recebe essa palavra? Deixa Deus te usar como um instrumento que leve para as pessoas uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Terceiro ponto, cuidado com a ansiedade. Olha o texto clássico para nós, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, súplicas com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não tem ansiedade para você não, irmão. Ora, entrega ao Senhor. Está te afligindo? Tem alguma coisa te preocupando? Pega a tua preocupação e coloca debaixo do joelho. Chega cedo na igreja, dobra os joelhos aqui, começa a orar, apresenta ao Senhor, é filho, é esposa, é trabalho, é enfermidade, o que for. Não tem ansiedade sobre o povo de Deus, porque a palavra dele manda lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. E o caminho para se livrar da ansiedade, anota aí, ó, remédio, tá? Doutor, pastor Isaías vai te receitar um remédio. Remédio para ansiedade. Não precisa de tarja preta nem vermelha. Pode comprar a qualquer hora. Na verdade, não precisa nem comprar, é de graça. O nome da farmácia se chama igreja. E o nome do remédio se chama oração. Ora. Coloca a tua ansiedade, a tua preocupação debaixo do joelho. Jejua. Tá? E deixa que Deus vai agir em teu favor e vai te dar vitória nessa guerra aí. Saúde espiritual. Saúde espiritual fala de oração, meditação na palavra, temor a Deus e santificação. Oração, já acabei de falar, né? Pode passar aí para mim. Eu gosto muito dessa passagem aqui, porque essa passagem mostra como é que Jesus, ele foi lançar seus sentimentos a Deus. O texto de Mateus 14, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Esse texto é o texto que antecede o momento em que Jesus anda sobre as águas, que o mar está revolto em direção aos discípulos, e ele vem depois de um fato que mexeu com Jesus. Se você pegar a sua Bíblia em casa e ler o capítulo anterior, você vai ver que os discípulos de João levam a notícia para Jesus que João havia sido decapitado. E João era uma pessoa muito querida para Jesus. Se você lembrar da história bíblica, Jesus e João se identificam ainda no ventre. Quando Maria e Isabel se encontram, né, a criança se mexe no ventre, há uma identificação. Depois, e eles eram primos. E depois, quem é que batiza Jesus? João Batista. Ele diz, não sou digno, mas Jesus diz para ele, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Então havia uma relação muito próxima de Jesus com João Batista. Quando João Batista é morto, decapitado, e a sua cabeça é servida numa bandeja, aquela situação mexe com Jesus. E o que ele quer fazer? Ele quer orar. Aí ele chega para orar, a multidão está com fome, ele alimenta a multidão. Só que ele, assim que alimenta a multidão toda, ele pega os discípulos, entra no barco e vai para o outro lado. Deixa que eu vou despedir a multidão. Despede a multidão e sobe ao monte para orar. Então, quando a gente está em momentos de aflição, tristeza, ansiedade, angústia, o que for, nosso caminho é a oração. E a oração, ela tem muito poder. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não menospreze a oração. A Bíblia manda a gente orar sem cessar. Se você for ler os evangelhos, você vai encontrar Jesus orando o tempo inteiro,
para tudo, em todos os momentos da vida. Se Jesus, que é o Filho de Deus encarnado na terra, o Deus Salvador no mundo, orava, eu e você, hein? Eu oro pouco, irmão. Eu tenho que orar mais. Eu não sei como é que você avalia a sua vida de oração, mas eu acho que eu tenho que orar mais. Então que nessa manhã você possa aprender que saúde espiritual passa por uma vida de oração. O segundo tópico fala sobre meditação na palavra de Deus. Isso aqui são coisas básicas para nós, né? Todo cristão sabe disso. A grande questão é colocar em prática. Meditar na palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem lê a Bíblia todo dia aqui? De verdade, lê a Bíblia todo dia. Que lê a Bíblia todo dia, irmão. É igual tomar café, almoçar e jantar. E hoje, vou falar para você, no Brasil, quem não lê a Bíblia, quem está numa igreja evangélica como a nossa, Igreja da Palavra, e não lê a Bíblia, o pastor institui um livro de leitura mensal e não lê a Bíblia, está ruim para você. Está ruim. Ontem eu dei uma palestra aqui, porque todo cristão precisa estudar teologia. E estudar teologia é estudar a Bíblia. Para nós, estudar teologia, estudar a Bíblia. Existem diversas teologias. Eu tenho uma outra palestra que eu ministro, chama Teologia ou Teologias, da relevância ao absurdo. Tem teologias de tudo que é tipo por aí. Mas para nós, Igreja de Cristo, teologia é estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu digo sempre, existem níveis de apreensão, níveis de receptividade de informação e de geração de conhecimento. Primeiro nível, ler. Segundo nível, meditar. Terceiro nível, estudar. Ler é diferente de meditar. Ler, você pega ali e lê. Meditar, você lê várias vezes. Você para, olha para o texto, volta no texto, compara textos. Aí você já está entrando na meditação. Você meditar, você fica refletindo sobre o texto. Estudar, você vai além disso. Aí você vai ter um curso, um seminário, como eu falei aqui. Você vai procurar uma Bíblia de estudo. Você vai ter um manual, um comentário bíblico para entender melhor aquelas passagens. Aí você já entrou no nível de estudar. Então o nosso relacionamento com Deus é oração e palavra. Oração e palavra. E quem está com o coração cheio, eu gosto da questão da palavra, eu gosto de falar de versão bíblica, meu Deus, a hora já foi. Eu gosto de falar de versão bíblica, porque é necessário que você entenda aquilo que você lê. Nós temos diversas versões. Você sabe qual é a versão da sua Bíblia? Dá uma olhada aí. Primeira página, qual é a versão? A da maioria das pessoas é Almeida, Revista e Corrigida. Ou Almeida, Revista e Atualizada. Da maioria dos crentes da Bleia é Almeida, Revista e Corrigida, ou é Almeida, Revista e Atualizada. Agora eu vou te dar umas dicas. Se você ainda não tem, adquira uma Bíblia NVI. Essa minha aqui é muito interessante. Essa aqui é uma Bíblia comparativa, pastor César. Ela tem duas Bíblias dentro dela. Aqui é Almeida e Corrigida, aqui é NVI. Eu já leio o texto aqui e já leio o texto aqui. Eu dei uma de presente para o pastor Silas Filho, que são 5 versões numa Bíblia só. Não dá para levar para a igreja, ela é desse tamanho assim. É para estudar em casa. Você lê a Bíblia na corrigida, na atualizada, na NTLH, são 5 versões numa Bíblia só. Por que eu falo isso? Porque você tem que entender o que você está lendo. Quando você pega uma NVI, 3 versões para te dar uma boa. NVI, NVT, NTLH. Criança, quem tem filho aí, adolescente ou criança? Bíblia de criança tem que ser NTLH, para eles poderem entender. A quantidade de palavras da NTLH é bem mais enxuta, para que o texto seja mais objetivo, de entendimento melhor. E todas essas são Bíblias fidedignas, tá? Tem outras versões que são perigosas, porque são versões de paráfrase e não trazem o texto bíblico original. Essas que eu estou te falando são Bíblias fidedignas, são baseadas nos textos originais, mas são Bíblias mais modernas. Vou te dar uma quarta. Pastor, está ficando caro, hein? Quantas Bíblias você tem, irmão?
Quantas você tem? Eu tenho para lá de 100. Quantas você tem? Vou te dar mais uma. NAA, Nova Almeida Atualizada. Te falei, NVI, NVT, NTLH, NAA. São Bíblias bem atualizadas, vale a pena você ter. Vale a pena você comparar. Fora aplicativos, né? Você tem aplicativo hoje que você bota lá comparar, ele já no mesmo texto compara várias versões. Isso é um aplicativo grátis, está aí, fácil. Tá? Deixa eu ir embora, só Jesus. Só tem mais 2 tópicos, pastor César, vou acabar. Pior que temor, eu botei tanta coisa para falar de temor a Deus. Bota aí para mim, temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E aí temor do Senhor, o que é ter temor do Senhor? É um negócio meio abstrato, né? O que é? É igual a honra. Se você não concretiza as coisas, elas não se tornam reais. Para nós, tem que concretizar. O que é o temor do Senhor na prática? Anota aí, Você que trouxe caneta. Pode passar. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Está falando de temor. De que maneira? Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Então, para temer a Deus, para ter temor ao Senhor, é preciso julgar com cuidado. A Bíblia manda você nem julgar o seu irmão, mas a gente julga o tempo inteiro. Então, tenha cuidado, para você não condenar alguém, isso é fácil para nós, irmão. Isso é fácil. Você já vai condenando. Você nem deu direito ao contraditório. Já condenou. Isso tem a ver com temor a Deus. Segundo, não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não explore ninguém. Mais uma. Passou? Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Falou muito, irmão, não está temendo a Deus. Falou mal do irmão. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso é temor a Deus. Ter cuidado em julgar o outro, não explorar, guardar a língua, se afastar do mal, fazer o bem, buscar a paz, tudo isso é temor a Deus. Está entendendo isso? Então, temor a Deus, ele se concretiza, não é uma coisa abstrata. Como é que eu vou temer ao Senhor, demonstrar o meu temor ao Senhor? É no relacionamento com o meu irmão. É quando eu me relaciono que eu mostro se eu tenho temor a Deus ou não. Eu estou mostrando isso na Bíblia para você. Não é o que eu acho, não, é o que a Bíblia diz. Queria falar mais, mas não dá tempo. Agora tem muitas bênçãos para nós. Passa aí. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Quem teme ao Senhor vive mais e vive feliz. Amém? E o Salmo 34, 8 e 9. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Recebe essa palavra aí e tema ao Senhor. Por último tópico, santificação. Eu vou passar esse, pode passar por cada hora. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu ia explanar um pouco mais sobre esse tópico, mas eu vou deixar para uma próxima. E a nossa conclusão. Primeiro, a minha oração, que é 3 João 1 e 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tá? Essa é a minha oração por você nessa manhã. Oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. E agora vem a parte de vocês. Filipenses 4:9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Deus abençoe vocês no nome de Jesus.